Nesse projeto a gente aprendeu muito. Então, eu trouxe uma das aprendizagens. Eu vou falar sobre os efeitos dos outliers nas estimações. Bom, o que seriam esses outliers? Seriam valores em um conjunto de dados que se diferenciam significativamente dos demais. São observações discrepantes em um conjunto de dados. Aí eu trouxe um exemplo, né? Aqui a gente tem uma distribuição e apenas um valor que se diferencia dos demais. E esses valores, quando a gente vai estimar, por exemplo, uma média, vai estimar um parâmetro, vai estimar um parâmetro de uma regressão, esses valores que destoam, eles podem impactar nessas medidas que a gente espera estimar. Então, no nosso caso, a gente queria estimar a taxa de crescimento salarial em cada município. E quando a gente estimou, a gente se deparou com um problema, né? Algumas taxas foram muito altas e outras muito baixas. E o que é que a gente observou? Que em alguns casos, haviam poucas pessoas recebendo salários muito altos. Então, o que é que a gente fez? Existem várias maneiras para corrigir esse tipo de dados, mas a gente optou por uma maneira mais simples, né? A gente filtrou os dados, né? Para retirar esses valores discrepantes. Então, a gente observou que haviam poucas pessoas recebendo um salário muito alto. Então, a gente retirou esses valores e recalculou a taxa de crescimento salarial. Né? Então, aqui é o exemplo que eu falei, que tem apenas um valor discrepante e esse valor pode afetar as estimações, certo? E no nosso caso, a gente, quando foi calcular as taxas para os municípios, se deparou com esse problema, né? Nesse caso, a gente vê a distribuição dos salários e observamos que a taxa é bem elevada, 6,8% ao ano, ou seja, por essa taxa, as pessoas desse município receberiam a cada ano um acréscimo de 6,8% no salário. Então, a gente observou que nesses municípios haviam poucas pessoas recebendo altos salários. Então, para corrigir, a gente usou um método simples, né? A gente poderia ter usado métodos complexos, mas a gente resolveu usar algo mais simples, que foi retirar esses valores, né? Retirar essas observações. Então, a gente retirou e recalculou, né? Nesse caso aqui, o filtro foi de salário menor que 33 mil, e a gente obteve uma taxa de crescimento salarial menor, que é mais representativa para a população, certo? Em outros casos, a taxa deu negativa. E a gente observou também que haviam poucas pessoas recebendo altos salários, o que fez com que essa taxa fosse negativa. Então, a gente usou o mesmo método, que foi retirar esses valores, filtrar e recalcular novamente. E obteve outra taxa, mas que se adequa melhor à realidade do município. E a gente vê o mesmo caso do primeiro gráfico que eu mostrei, né? Então, a gente tem um parâmetro, que é 0,67%, né? E uma variável x explicando uma variável y. Então, se por acaso existisse um valor, uma observação, eu coloco uma observação muito baixa, um valor de x muito baixo para um valor de y muito alto. Verifique que o parâmetro ele se torna negativo, certo? Por causa de uma observação. É o efeito de um outlier. Ou eu poderia ter um valor de x alto para um valor de y muito baixo, o que fez também com que o parâmetro se modificasse e se tornasse até negativo. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. É simples, é apenas uma das muitas coisas que a gente aprendeu no projeto.